Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo passado eu falei sobre a estrutura de poder no Ocidente, né, e da diferença dessa estrutura de poder democrática com a estrutura de poder ditatorial de países socialistas clássicos, como a Rússia, como a Venezuela, como a China. Nessa estrutura de poder do Ocidente, a gente tem as grandes corporações acima, depois vem os políticos, depois o resto. Essa estrutura de poder ela se mantém baseada na doutrinação, né? Essas grandes empresas elas investem em marketing feminista, marketing e ideologias irracionais que tendem a controlar as pessoas e trazer essa segregação de grupos e fazer as pessoas lutarem entre si mesmas e não verem o grande problema que aflige todo o povo e que o povo está preocupado, que são o achatamento dos salários, está cada vez mais difícil empreender, é, cada vez mais impostos para o pequeno empresário, enquanto que os grandes empresários eles têm mais benefícios fiscais e o próprio dinheiro do grande empresário ele já em quantidade faz com que renda mais, que ele consiga melhores negócios, né? Então, como exemplo, eu vou falar aqui sobre essa taxação dos US$ 50, né? Então, antigamente não se pagava importações abaixo de US$ 50, né? De pessoa física para pessoa física, era uma questão assim. E hoje em dia essa taxação é realizada. E isso se dá porque diversas empresas brasileiras, assim como a Magalu, Renner e entre outras, fizeram lobby junto ao governo para que essas taxações fossem realizadas, né? E, segundo essas empresas, elas estavam tendo concorrência desleal com as pessoas que importavam diretamente do exterior, né? Então, essa visão idílica do capitalismo sendo as grandes empresas as geradoras de empregos e o capitalismo é perfeito, isso é uma coisa que eu tento botar por terra aqui, de que esses grandes problemas, essa doutrinação que está sendo feita no Ocidente, ela não é feita pelos políticos, mas vem acima dos políticos. Né? São grandes empresas, grandes grupos que, de forma vertical, investem em doutrinação feminista, em doutrinação para manter o controle das pessoas. E assim elas limpam a sua imagem com essas postagens feministas ou de outro cunho também. Então a gente vê, por exemplo, a Luísa Trajano, que é a dona da Magalu, se aproximando do Lula. E essa taxação veio por esse lobby político dessas grandes empresas, né? Então a gente tem outras figuras, comentadores políticos aí que fazem essa mesma relação que eu estou fazendo agora aqui. E enquanto o povo está preocupado com a distribuição de renda, com mais igualdade financeira, essa ideologia que é vertical, ela está preocupada apenas em controlar as pessoas, em manter as pessoas acreditando nisso, de que se tu tem algum problema de ganho financeiro é porque tem algum homem tirando a tua posição dentro do mercado de trabalho, por exemplo, o que cria misandria nesse sentido. A gente tem a Globo, por exemplo, que cria esse controle, ela faz o controle do fluxo da informação, então ela pega, só mostra informações que vão ao encontro da ideologia dela, que é mostrar que o homem é estuprador, de que de feminicídio, de cada vez mais o homem das mulheres tendo dificuldade no mercado de trabalho por conta do machismo. Então, o que eu quero aqui não é o que eu quero aqui é que as pessoas parem de seguir ideologias e comecem a ver por que essas ideologias são criadas, que é para o intuito de controle, né? Então,
E outra coisa para se ver também é que cada vez mais as pessoas estão estudando, e cada vez mais essa cultura positivista aqui no Brasil, e talvez em outros países do Ocidente também, desses coaches que são criados para cada vez fazer com que tu estude mais e trabalhe mais, estude mais e trabalhe mais, quanto que o que a gente precisa é lutar contra essa pirâmide de poder, porque cada vez mais o cara que está com mestrado, com doutorado, a pessoa que está com mestrado, doutorado, ela vai ganhar menos, e a gente já percebe isso no mercado, né? Pessoas com mestrado, doutorado recebendo cada vez menos, né? As pessoas que querem empreender, elas têm uma concorrência desleal com os grandes empresários que estão no topo dessa pirâmide de poder. Então, o que a gente precisa não é mais positivismo, não é mais coach, não é mais gente doutrinando a população, porque a gente abre a TV, ou o que é? É um programa feminista, ou é um programa que fala sobre coach, né? Sobre positivismo, ou é o pastor. Então a gente está dominado por ideologias aqui. E o que a gente precisa, né? É de consciência política da população e parar com essa essa revolução cultural que está destruindo o nosso povo, né? Que a gente passou por, querendo ou não, a gente passou nos últimos anos, a gente passou por uma revolução cultural feminista, né? E essa revolução cultural feminista, ela veio de cima para baixo, né? Eu, como ninguém, sei como é que foi essa ideologia, essa revolução cultural feminista, né? Estava dentro da universidade escutando discursos como campos de extermínio para homens e fecundar óvulo contra o óvulo, né? Então, esse ódio, essa misandria, isso não é o que a gente precisa na nossa sociedade. A gente precisa de união, né? A gente precisa, nós todos juntos, as pessoas com mais consciência política e estudando cada vez mais história, filosofia, né, literatura, essas coisas vão libertar nossa mente dessas agarras aí, das doutrinações que não fazem a gente perceber o óbvio. E o óbvio é que a mão de obra está perdendo poder, a gente está perdendo poder de compra, e a nossa mão de obra está cada vez sendo mais desvalorizada no Ocidente. Daqui a uns anos não vai importar quanto tempo tu estuda, ou se tu faz mestrado ou doutorado, ou se tu tenta empreender, porque até para quem tenta empreender, essa concorrência com as grandes corporações do topo da pirâmide está ficando desleal. Então é isso, pessoal, consciência política. E agora eu vou botar um vídeo para endossar aquilo que eu falei aqui sobre a Magalu. Década de 80, 90, a gente tinha aqui no Brasil um negócio chamado reserva de mercado. Então, o mundo começou a se desenvolver com computadores, o início dos computadores, e aqui no Brasil era proibido vender computador de fora. Você tinha que fabricar aqui. Qual foi o resultado? O mundo teve um avanço tecnológico que a gente não participou. Então, o que está acontecendo agora? Você entra na AliExpress, tem eletrônicos que tem para vender lá, que não tem aqui, e agora com essa taxa ficou caro demais, você não vai comprar. Então a gente deixa de ter acesso a uma tecnologia que não tem aqui, que o governo não quer que você compre. Você quer proteger a indústria nacional? Não basta taxar a indústria de fora. Você tem que sentar com a Renner, com a Magalu, com a Via Varejo, com a loja americana, senta todo mundo aqui. Vocês estão reclamando pra cacete da Shein, da Shopee e tal? Qual o problema? Por que vocês não contratam mais? Por que vocês não estão vendendo mais? O que o governo pode não atrapalhar? O governo não tem que ajudar em nada. O governo existe para não atrapalhar.